Pessoal, muito boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu cumprimento você. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá em Lucas, versículo 5, capítulo 5. Eu vou ler ela com você e depois eu quero passar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia, Jesus anunciava a sua palavra. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando suas redes. Entrando ele num barco, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Então Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos seus companheiros que estavam do outro lado, para virem ajudá-lo. Eles foram e encheram ambos os barcos, tantos que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Você vê que essa mensagem é uma mensagem de provisão. É uma mensagem onde Deus mostra que Ele tem poder para trazer uma provisão para a vida da pessoa. Mas existe algo mais profundo além de uma provisão. Você vê que nesse versículo aqui, que é o versículo 8, diz assim: ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. O milagre que Jesus fez, ele impactou a vida de Simão Pedro de uma forma que trouxe arrependimento para ele. Ele reconheceu ali que ele era um homem pecador e que o Senhor era Senhor. Isso é muito forte, porque muitas vezes nós lemos essa passagem e a gente só vê a provisão que Deus pode fazer. Deus pode fazer a provisão, Ele pode trazer a provisão. Mas o maior milagre é o arrependimento dos nossos pecados. O arrependimento dos nossos pecados cancela algumas dívidas que nós temos, espiritualmente falando. E ele reconheceu: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Ele reconheceu que o Senhor era Deus ali. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e todos os que a acompanhavam, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Esse versículo é muito forte. Esse versículo 8 diz: e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Poxa vida, depois de uma provisão tão grande, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Jesus entregou ali para Simão e para os outros, né? A provisão que eles precisavam. Talvez estavam endividados. Talvez deviam mundos e fundos.
E você vê que eles voltaram, estavam lavando as redes e voltaram de uma noite inteira de pesca, talvez frustrados. E Jesus, ele fez aquele milagre. Só que depois que ele fez o milagre, ele diz: de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. Ele fez a provisão, ele deu a provisão. E os discípulos, é como eles se arrependeram. Simão Pedro se arrependeu ali, quando ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Arrependimento, ele se arrependeu porque ele reconheceu Jesus. Então, e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram a principal fonte de renda deles para se tornar discípulo de Jesus. Aquele milagre que Jesus fez mostrou que Deus poderia ser maior do que a fonte de renda que eles tinham naquele momento, que era a pescaria. E eles deixaram e foram seguir a Jesus. E isso nos mostra que isso é muito forte, porque o Senhor, ele tem poder para fazer milagres. O Senhor tem poder para entregar para a gente aquilo que nós precisamos na área financeira. Mas o Senhor também quer um coração arrependido, quer um coração que reconheça a presença dele, quer um coração que se entregue para ele, que dê ouvidos à voz dele. E não depois dessa pescaria, depois dessa provisão, eles poderiam aproveitar o momento e alavancar a vida deles como pescadores. Mas eles preferiram deixar e seguir a Jesus, porque eles reconheceram que Jesus era maior do que a pesca. Então hoje eu quero dizer para você, você precisa de algo, você tem necessidade de uma provisão. Jesus está falando: eu estou no teu barco. Lance as suas redes novamente, da mesma forma que você fez antes, mas agora sobre a minha palavra. Porque eu estou no barco. Eu entrei no barco. E quando eles obedeceram a palavra do Senhor, eles viram um milagre acontecer. Quando eles viram um milagre acontecer, eles reconheceram quem era Jesus, se arrependeram, deixaram tudo e começaram a seguir Jesus. Então, o que Deus quer de você também é que depois dessa provisão que o Senhor vai fazer na tua vida, que você venha seguir a Ele com toda a tua alma, com todo o teu coração, como os discípulos fizeram. Seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, buscando a sua direção todos os dias, confiando que Ele é o Deus maior do que a tua fonte de renda. Ele é maior do que a tua fonte de renda. Ele quer que você confie nele. Então essa é a mensagem que eu tinha para você, que o Senhor falou no meu coração. E eu quero fazer uma oração agora por você. Senhor Deus, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Pai, que falou muito forte ao meu coração. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra foi que depois que os discípulos eles receberam um milagre financeiro extraordinário, eles com certeza devem ter pagado as contas, né? Se ajeitaram na vida. E acredito como gratidão, Senhor, eles também seguiram ao Senhor. E dali em diante acabou aquela fase na vida deles de pescadores e se iniciou a fase de discípulos do Senhor. Uma fase de pescador terminou e se iniciou uma nova fase na vida deles de pescadores de homens, discípulos do Senhor. Senhor, faça assim na vida daqueles que estão ouvindo, na vida daqueles que creem nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus.
e que essas pessoas possam ver a provisão do Senhor também na vida delas, os milagres do Senhor também na vida delas, mas que o maior milagre, Senhor, seja o arrependimento, a conversão, meu Pai, dos caminhos maus. Tua palavra diz: se o meu povo se humilhar, me buscar e se humilhar, se arrepender e deixar os seus maus caminhos e orar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei o seu pecado. Então que essa palavra possa entrar no coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e ela possa entender aquilo que o Senhor quer dela. Eu entrego, Pai, essa oração nas tuas mãos, esse vídeo nas tuas mãos, e que esse vídeo chegue na pessoa certa. Não deixe muitas pessoas verem esse vídeo. Que veja somente a pessoa que o Senhor quer falar com ela. Eu entrego essa oração nas tuas mãos, eu entrego todos aqueles que verem esse vídeo nas tuas mãos. No nome do Senhor Jesus.